Episódio 7. Caixa de ódio. Está cada vez mais comum se deparar com indícios destrutivos da raiva. Praticamente todo dia nas redes sociais a gente encontra imagens e textos de gente em meio a um ataque de fúria. Ofendendo funcionários do aeroporto, destratando entregadores de aplicativo, discutindo no trânsito, chamando para o linchamento virtual, partindo para a ignorância. Também não raro, isso acaba em violência, para além da verbal. O impulso do ódio é tanto que, mesmo sem discussão prévia, pode terminar em morte. E está tão pulverizado que a gente nem estranha mais quando um desfecho trágico desses recebe aplausos e vira motivo de celebração. A gente pode dizer que a raiva deixou de ser um sentimento importantíssimo, aliás, que opera como mecanismo de defesa de limites e da nossa integridade física ou emocional, que ao longo de toda a nossa evolução nos protegeu de ameaças e garantiu a sobrevivência humana. A raiva deixou de ser autoprotetora ou combustível para mudanças sociais transformadoras. Afinal, numa sociedade em que a caixa do status quo é preenchida por racismo, machismo e desigualdade, não se conquista direitos à base de fala mansa. O ressentimento também é uma energia social e política. Mas no lugar disso, a raiva se tornou uma normalização da irritação infértil, nociva, do ódio, um licenciamento da vingança decadente, um instrumento de dominação disfarçado de justiça. Em bom português, a raiva deu lugar à treta. Parece até que não há mais espaço para o confronto de ideias, para a contradição que se basta a argumentação, a tal dialética, como a gente chama. Por outro lado, a polarização cresceu num nível que fez do rancor combustível para a opressão. Ninguém mais sabe discordar, dar ou receber uma opinião diferente. Agressões e humilhações se sobrepõem a ponto de não sobrar espaço para empatia, ou talvez apenas para uma espécie de empatia seletiva, ou seja, entre iguais. Essa temporada é sim um convite para a gente sentir mais. Mas será que quando se trata de ódio, ressentimento, amargura, na verdade já estamos sentindo em excesso? Ou será que a gente esfacelou esses afetos e eles nem configuram mais bem um sentir, e sim um sintoma de frustração, cansaço, revolta, um acúmulo que extravasa em aridez porque não há outro espaço para escoar? Nesse 7º episódio, a gente vai olhar para o ódio como um fenômeno global e contemporâneo que se infiltra nas nossas relações, na política, no noticiário e até na forma como a gente consome cultura. Vamos entender o que há por trás desse movimento, conversar com especialistas e ouvir relatos de quem já mergulhou fundo nessa questão. Porque, se sentir dá sentido à vida, o que significa quando a gente sente raiva o tempo todo? Engraçado, quando eu comecei a fazer a blogueirinha no fim do mundo, eu dizia que a blogueirinha era uma maneira de eu colocar minha indignação pra fora. E eu sentia muita indignação e eu sentia muita raiva também. E uma frase que eu sempre repito é que a raiva é um combustível pra fazer humor. E eu realmente acredito nisso. Eu usava de uma personagem cômica pra colocar minha raiva pra fora. E eu sentia muita, muita raiva. A gente está ouvindo a Maria Bopp, essa atriz que eu adoro e que na pandemia criou uma personagem no Instagram para canalizar a revolta com os inúmeros desrespeitos às recomendações sanitárias, tanto por parte do governo como da sociedade. Com humor ácido e crítica afiada, a Maria transformou a indignação em conteúdo que fez muita gente parar para refletir, porque afinal a Maria é fluente em ironia. Eu, infelizmente, também sou fluente na raiva. E eu digo infelizmente porque não é uma coisa que eu me orgulho, assim. Eu diria que o meu maior defeito é eu ser explosiva e ter um pavio muito curto e ser uma pessoa que acessa a agressividade com facilidade.
Quando eu comecei a blogueirinha no Fim do Mundo, eu tinha 40 mil seguidores e aí em menos de um ano eu cheguei a 1 milhão de seguidores. E nos primeiros meses, quando eu dava entrevista, eu dizia que recebia ataques e xingamentos e ódio na internet. Eu dizia isso assim com muito orgulho. Não, isso não me afeta em nada, não tô nem aí. Isso não tira nem um minuto do meu sono. Por um lado, tem certa verdade nisso. Receber ataques de pessoas que eu identifico que estão na extrema direita e que eram misóginas, esse tipo de ataque realmente não afeta o meu ego. Eu não me sinto mal por ser desmerecida por essas pessoas. Por outro lado, no meu inconsciente, eu estava sendo afetada, porque eu comecei a me perceber com medo. Com medo de sair na rua, com medo de ser reconhecida, com medo de estar sendo perseguida. Então, essa coisa do ódio na internet, ele não me atingia até certo ponto, até começar a atingir muito. Eu tenho visto como, de fato, o algoritmo dessas redes, a maneira como ele é construído, o ódio floresce nessas plataformas, com muita facilidade. O ódio faz parte do DNA dessas plataformas. Eu costumo entrar bastante em crise com as redes sociais. Eu tenho entrado um pouco em crise com a minha própria indignação, porque eu tinha orgulho dela. E hoje em dia eu questiono um tanto ela. Eu penso, será que eu não fui manipulada por esses algoritmos a me sentir dessa maneira e me expressar dessa maneira nas redes sociais? E a indignação também não é um pouco manipulatória? Recentemente li um livro chamado A Máquina do Caos, do Max Fincher, que é um repórter do New York Times. E ele fala muito sobre o comportamento humano nas redes sociais. E ele fala justamente como a indignação é uma maneira que as pessoas usam na internet, muito como é uma maneira da gente se sentir superior moralmente na internet, sabe? Do tipo, olha, vocês aí que não se importam, que não estão nem aí, que estão completamente alheios e alienados, ó, vejam como eu estou indignado, sabe? É uma maneira muito egóica de você expressar a indignação. A gente perde muita coisa, muita nuance, muita sutileza, muita delicadeza, muita troca, muito diálogo atrás de uma tela. Isso é uma pena e é uma coisa que eu lamento que seja uma realidade, e sinto que eu também posso ter contribuído com isso de alguma maneira, fazendo vídeos só provocativos, sabe? Eu tô numa busca agora de tentar dissolver isso dentro de mim, tentar construir na internet um conteúdo que eu gostaria de assistir, sabe? É quase utópico. Porque as pessoas estão muito raivosas na internet e muito prontas para discórdia. Mesmo que ninguém esteja brigando, mesmo que não seja um assunto polêmico. Às vezes a pessoa está fazendo uma receita de torta de limão, mas os comentários conseguem ser agressivos. Ah, mas limão é uma merda. Limão me dá alergia. Limão me dá coceira. E as pessoas são agressivas a troco de nada, sabe? Com isso, eu acho que o humor acaba sendo uma ferramenta muito eficaz para a comunicação. O humor, ele desarma as pessoas. O humor tem uma infiltração muito maior na cabeça das pessoas. Ele amolece as pessoas, sabe? Então, eu acho que o humor deve ser sempre uma ferramenta para lutar contra o ódio. A ironia, eu tenho minhas dúvidas. Se eu tô falando de uma maneira ou com um tom de voz que permite duas leituras, ou usando trocadilhos, ou usando muito sarcasmo e deboche, aí eu fico pensando, bom, será que eu tô passando a mensagem? Será que a ironia não foi pra mim muito mais pra exibir a minha inteligência, a minha virtuose no meu texto, muito mais do que pra realmente estabelecer diálogos, sabe? Então, não sei. Eu tenho pensado que o didatismo e a objetividade e falar diretamente, às vezes é importante para a internet, sabe? Eu acho que construir pontes é o único caminho possível. Nossa, é tão generoso e tão importante esse depoimento da Maria, não é? Porque ela mostra como a raiva pode ser um motor, no início impulsionando a indignação e o discurso, mas depois torna-se um ódio, algo que a isola. A ironia, que foi uma estratégia eficaz para denunciar irresponsabilidades criminosas, também pode ter servido como um alimento para o ego, mais voltado para a reafirmação individual do que para a construção de diálogo, de pontes, como a Maria mesma diz.
E por isso que o ódio, enquanto esse repelente do outro e das ideias e opiniões do outro, em suma, um repelente disso que a gente chama de alteridade, ele acaba prejudicando a gente mesmo. Porque sem o outro, a gente não cresce e nem consegue dar sentido à vida. E é muito simbólico que nas redes sociais, onde a gente alimenta essa certeza de estar mais próximo do que nunca dos outros, na verdade, corre o risco iminente de estar se isolando na gente mesmo, nos tornando ainda mais desconectados, paradoxalmente, nessa ilusão de hiperconexão, como conta a seguir o psicólogo Lucas Littke. Então, a grande cilada que vem nessa toada do individualismo é que existe uma ilusão de hiperconexão que, na verdade, está mais precarizando os nossos laços. Como diz o Lacan, Narciso é uma paixão morta. Então, vale a gente questionar toda essa supremacia do eu, porque quando a gente cai nessa proteção excessiva da autoimagem, nessa hora é melhor a gente desmontar o personagem sem medo de se fragmentar, de se contradizer, sem vergonha de deixar aparecer coisas que a gente não sabe sobre a gente, para poder recalibrar essa nossa noção de eu. Então, é sobre se conhecer para se desconhecer, né? E seguir nesse movimento dinâmico, complexo, mas que é excitante também, né? Porque nos surpreende. Ao invés de ficar tentando se paralisar enquanto um tipo de estátua, né, que está ali imortal, inabalável, que parece que tem só a pretensão de querer ser contemplada por todo mundo, por toda a eternidade. Poxa, eu sinto muito isso, Lucas. Custa muito a gente se desmontar desse pedestal para se analisar com sinceridade e a fim de construir uma versão melhor. Mas no final vale demais, porque a gente colhe o prazer desse movimento complexo e tantas vezes doloroso. Eu gostei muito da frase do psicanalista e psiquiatra francês Jacques Lacan que você trouxe, Lucas. Narciso é uma paixão morta, porque de fato, essa atitude narcisista da gente ficar só considerando o próprio umbigo é completamente vazia de sentido, inclusive quando a gente se propõe ao exercício do autoconhecimento. Tantas vezes em que a gente fala sobre se conhecer, sobre entender quem a gente é e o que a gente mesmo sente, as pessoas encaram como uma atitude egoísta, solitária. E tem gente que realmente bota em prática esse autocuidado fútil, quando na verdade a gente só é a gente plenamente quando considera o outro nessa equação, certo? Tem algo aí que vale destacar também, que é impressionante como esse discurso de suposta autossuficiência e independência radical vem tomando conta do nosso horizonte relacional, né? A gente vê cada vez mais pessoas desgastando os vínculos afetivos e sociais para se dedicar cada vez mais ao próprio bem-estar. Isso é a apoteose do hiperindividualismo, porque, sim, alguma coisa de autoconhecimento, talvez até num nível mais espiritual, pode acontecer se você se isola num retiro, né, numa ilha deserta, no topo de uma montanha. Mas tem um limite, né? A gente vai se conhecer muito mais junto com o outro, em relação, a partir de projeções, de espelhamentos, de diferenciação, do reconhecimento da alteridade, né? E percebendo na pele que o outro é sempre um eu para o outro. Esse papo tá me parecendo um prato cheio para minha amiga filósofa e escritora Márcia Tiburi. Não é, Márcia? Pois é, se a gente pega essa questão da relação entre o ódio e o outro de um ponto de vista, digamos, filosófico, a primeira questão a ser analisada é justamente o que significa esse outro, porque se odeia o outro, na verdade, porque se teme o outro. Então, se projeta nele um afeto mais compensatório, que seria o ódio, e que, na verdade, é um medo turbinado que visa justamente eliminar aquilo que soa como um perigo. Agora, o que é esse outro? O outro é o diferente, o outro é o estranho, o outro é o estrangeiro, o outro é o desconhecido. O outro é aquilo que não se pode dominar. Então, tem sempre um elemento na noção de alteridade que implica o desconhecido.
Em relação ao outro, eu só posso imaginar, eu posso sonhar, eu posso fantasiar, eu posso até delirar, porque o outro é realmente aquilo que escapa à minha compreensão. Nessa medida, é muito fácil surgir um medo, o medo do perigo que esse outro incontrolável causa sobre mim, e a partir daí, certamente, criar uma estratégia de rechaço, de negação, então, desse outro, e que o ódio vai ser, digamos, o nome que a gente dá ao afeto que move isso tudo, mas o ódio seria também uma prática, né? Uma forma super racional, na verdade, de se relacionar com esse outro à medida que se tem medo do perigo que esse outro pode representar para a estrutura de alguém que se concebe como mesmo. Tem que pensar a dialética entre a mesmidade e a alteridade, né? Entre o mesmo e o outro. Então, no fim, o ódio funciona quase como uma conduta para reafirmar e proteger a nossa identidade, o nosso próprio eu. Essa mesmidade que vem do mesmo, o eu mesmo, em contradição à alteridade do outro. Mas da porta do indivíduo para fora, o que a gente tem visto ao redor é o ódio como um motor da vida coletiva, moldando discursos, relações, o próprio consumo. Ele sempre esteve ali e agora tem mais espaço para crescer ou algo fundamental mudou na sociedade para que o ódio se tornasse essa força tão presente e atuante? De fato, parece que o ódio passou a fazer parte do metabolismo social. Nesse caso, a gente pode considerar que ele é uma espécie de energia, sim, uma tecnologia política, mas que é utilizada como se fosse um gás, uma gasolina, enfim, um fluido que é usado justamente para movimentar um determinado motor. E esse motor é um motor do poder. Então, nesse caso, ele desequilibra a sociedade. Então, a gente está sob essa energia e ela é uma energia organizada, orquestrada, manipulada através da linguagem. Por isso, a importância do chamado discurso de ódio. O discurso de ódio ele tem uma função incrível na sociedade. Ele funciona separando as pessoas, por exemplo, fazendo com que elas não consigam conversar, fazendo com que elas não consigam, nesse caso, pensar, porque para a gente poder pensar reflexivamente, a gente precisa daquilo que é básico numa conversação, que é o diálogo. Então, o ódio, ele pegou as pessoas como um catalisador, como uma espécie de princípio de socialização. É bem isso. Nas redes sociais isso é visível. Pessoas que não tinham nenhuma cidadania política encontraram... claro, todo mundo tem uma cidadania formal e direito à cidadania, mas tem muitas pessoas que são muito excluídas do sistema. E não é só... Às vezes você não é excluído como classe, excluído financeiramente, mas às vezes a única cidadania que você tem é a cidadania econômica, e aí você não tem a cidadania política, nem a social, porque você não tem o capital social, o capital cultural, o capital educacional. E você, às vezes, não tem o próprio capital político e o capital estético, que é outro assunto importante. Então, você não se sente pertencendo. Como sair dessa dinâmica do ódio? Como interromper esse circuito de retroalimentação das energias negativas, odientas, enfim, que circulam justamente através dos processos de linguagem. Do meu ponto de vista, diante da polarização da sociedade, dessa guerra de todos contra todos, eu acho que o caminho é a gente salvaguardar a lucidez, a razoabilidade, tentarmos não entrar nesses jogos. Não quero dizer com isso que a gente deva ficar passando pano para as violências que são múltiplas e assim, praticamente infinitas na nossa sociedade. Mas eu acho que nós podemos tentar olhar as coisas com um pouco de distância reflexiva, né? Uma
uma distância da interpretação mesmo, se distanciar um pouco para tentar entender o que está acontecendo. E a partir disso, construir caminhos de elaboração. Por exemplo, assim, através de uma reflexão aberta, tranquila, com as pessoas, como acontece aqui aqui no Sem Vergonha, é bem isso, né? Esse é um projeto super bacana, eu adoro, porque é isso, vamos pensar juntos e vamos pensar de um jeito leve, sem muita pompa, com aquilo que realmente importa do que vem sendo pesquisado, no modo como as pessoas vêm pensando, vêm dizendo, sem querer ditar qualquer tipo de interpretação, simplesmente abrindo o jogo, né? Filosofia pop é isso, então é bacaníssimo. Bom, mas sigamos na conversa, sigamos refletindo, pensando, abrindo perspectivas, fazendo com que as pessoas possam ter mais acesso a uma reflexão sensível, né? Eu diria que é isso que está em jogo para nós, poder pensar junto com as pessoas, sem hierarquia, sabe? Sem achar que uns sabem mais, outros sabem menos, mas ao mesmo tempo se colocando numa posição de escutar os outros. Então, se a gente tiver mais generosidade na reflexão, eu acho que iremos todas e todos muito longe. É isso. Beijão para todo mundo aí. Obrigada, Márcia. Um beijo enorme para você também. Bom, se o ódio está tão ligado à forma como a gente enxerga ou se recusa a enxergar o outro, então esse ódio não se manifesta apenas em disputas ideológicas ou embates individuais. Ele se estrutura dentro de sistemas inteiros que reforçam desigualdades e exclusões. Certas pessoas, certos corpos e certas vozes se tornam alvos preferenciais da hostilidade, não por algo que tenham feito, mas por aquilo que representam dentro de um modelo social que hierarquiza quem merece ser ouvido, respeitado ou mesmo que possa existir sem medo. No Brasil, essa lógica tem raízes profundas, como a gente já viu no primeiro episódio dessa temporada, reiterada nas dinâmicas de classe e na desigualdade social. Mas vamos além. Se o ódio se alimenta da negação do outro, nada é mais simbólico que o racismo e o sexismo que moldam o nosso país. O ódio aqui não é apenas uma questão de emoção, mas de estrutura. E ele impacta diretamente a saúde mental e a vida de milhões de pessoas. Para entender melhor como essas dinâmicas operam, bora ouvir a psicóloga especializada em saúde mental e estudos de gênero e professora na Universidade de Brasília, Valesca Zanello. No Brasil, nós temos 2 fatores sociais estruturantes que foram historicamente construídos e que eu considero como sendo essenciais para a gente pensar a saúde mental no nosso país, que são o sexismo e o racismo. O sexismo aponta para uma construção de uma hierarquia na qual as mulheres são subjugadas, são colocadas num lugar de não acesso ao prestígio, aos privilégios, mas, sobretudo, são alvo de múltiplas violências, tanto na esfera privada quanto pública. Lembrando que é sobretudo dentro de casa que as mulheres são alvo de violência por parceiro e ex-parceiros, é onde a gente tem o maior número de casos de feminicídio, mas também de estupro, sobretudo de meninas abaixo de 13 anos. E na esfera pública, vários tipos de violência também, como, por exemplo, o assédio sexual em via pública e no próprio ambiente de trabalho, dentre outras, né? O mansplaining, interrupting, enfim, existe uma lista muito grande. Em relação ao racismo, a gente também tem uma construção de uma relação hierárquica marcada também por um privilégio socioeconômico, então a gente vai ter uma concentração de pessoas negras mais pobres e, sobretudo, mulheres, dentre essa contingência de pessoas pobres, as mulheres nas piores posições. E que também são alvo de múltiplas violências. Então, tanto o sexismo quanto o racismo afetam a saúde mental. E se a gente for pensar em termos de interseccionalidade, quem vai estar como principal alvo, dentre outros, né, as mulheres em geral, mas são as mulheres negras.
Não é à toa que é o grande público atendido no sistema de saúde mental público. Isso que a Valesca traz é tão emblemático e problemático porque a gente vê que o racismo causa danos desproporcionais. Por exemplo, em 2023, a taxa de analfabetismo entre a população preta foi maior que o dobro da registrada entre pessoas brancas. E o Atlas da Violência aponta que 76% das vítimas de homicídio no Brasil são pretas. Como diria a historiadora e antropóloga Lilia Schwartz em entrevista ao Sem Vergonha. E a branquitude é uma espécie de sistema que se ampara no passado, mas que se exerce no presente e que concentra todos os privilégios materiais e simbólicos, de maneira que a branquitude classifica os demais, mas não se classifica, também cria normas, mas essas normas não são por ela experimentadas. Essa é uma questão muito séria, porque ela produz uma naturalização da igualdade que na prática não é existente. É como dizer que a segurança no Brasil tem CEP, tem cor, tem endereço, porque nós podemos ver a diferença dessas estatísticas no que se referem às populações brancas e às populações negras. Vivemos uma crise nas nossas penitenciárias. 78% delas são compostas, por uma população negra e pobre também. Claro que a gente sempre precisa nuançar casos mais extremos, mas há casos também de pessoas que fizeram pequenos delitos, pequenos furtos, ou que nem sequer foram julgadas. Se nós colocarmos os critérios do IBGE juntos, os critérios de população preta e parda, é possível de dizer que a população negra no Brasil corresponde a 56,4% do total dos brasileiros e brasileiras. Mesmo assim, essa população continua a ser minoritária. Ela é uma maioria minorizada na representação social, política e econômica. E esse é um tema que afeta a todos e a todas nós, porque nós não teremos, de fato, como diz a Coalizão Negra por Direitos, uma democracia enquanto nós formos tão racistas. E ainda como trouxe antes a Valesca Zanello, a disparidade de gênero também é um fato, inclusive na saúde, área em que é tão subestimada. Enxaqueca, fibromialgia, síndrome do intestino irritável, doenças autoimunes. As dores crônicas acarretam muito mais as mulheres que os homens. E pensar que nós, vivemos em média 5 anos a mais que eles. Os estudos mostram que ao longo das últimas décadas, a esclerose múltipla tem aumentado entre mulheres comparativamente aos homens. As mulheres também têm uma maior incidência de alguns tipos de câncer, além de o dobro da incidência da ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático. A demência, causada pelo Alzheimer, também afeta desproporcionalmente as mulheres. E o lúpus, a doença autoimune em que o sistema imunológico ataca tecidos e órgãos saudáveis do próprio corpo e que a gente já chegou a abordar por aqui pela perspectiva de uma paciente, nossa querida Astrid Fontenelle, ocorre 9 vezes mais em mulheres que em homens. Objetivamente, o nosso assunto aqui hoje, o sentimento de raiva, por sua vez, também afeta mais as mulheres. Uma análise recente da rede de notícias britânica BBC sobre uma década de informações compiladas pelo Gallup World Poll, um levantamento global de dados que monitora questões como acesso a alimentos, emprego e bem-estar, revelou que até 2021 as mulheres estavam mais irritadas que os homens por uma margem de 6 pontos percentuais, sendo que essa diferença se ampliou durante a pandemia. Um livro que acabou de sair na Inglaterra e já vem causando muito burburinho surgiu dessa provocação. Escrito pela psicóloga Jennifer Cox, Women Are Angry, ou As Mulheres Estão Raivosas, numa tradução livre, mostra que a raiva das mulheres é diferente da dos homens, porque numa sociedade patriarcal, elas são condicionadas a não expressá-la publicamente. A verdadeira solução, segundo a autora, seria converter a raiva em algo útil para as mulheres, um meio, no fim das contas, de retomar o controle sobre as nossas vidas.
Acredito que todos os sentimentos são legítimos e eles existem, acontecem por razões que também são legítimas. Antes de tudo, eu acho que é preciso legitimar o sentimento, seja ele qual for, entender o caminho desse sentimento, o tamanho dele, por que ele se dá dessa forma. Essa é a jornalista Aline Midler, que diariamente reporta e comunica esses comportamentos inflamados de ódio que a gente tem observado por aí. Aline, conta pra gente o que te ajuda a não perder a sensibilidade em meio a tanta raiva. Eu acho que a raiva, sim, pode ser transformada em algo bom. Não necessariamente manter a raiva, mas olhar, abraçar essa raiva e conversar com ela. Porque a raiva pode te paralisar, mas a raiva também pode te mobilizar. Raiva estacionada leva para o ressentimento, para a amargura, que nos adoece. Então, como receber, sorrir para a raiva, encontrar um caminho, uma possibilidade de conversar com ela e legitimar esse processo. E aí sim, algo maior pode vir. Aí é força, é conhecimento, é maturidade, principalmente consciência, eu acho. O jornalismo tem muitos papéis numa sociedade, entre eles o da mediação, o de conseguir colocar em perspectiva determinado tema que divide, que causa paixões, trazendo diferentes olhares para aquilo. No Jornal das 10, inclusive, eu tenho um quadro que eu criei, que eu gosto muito, que se chama 3 Olhares. Nós pegamos um assunto, muitas vezes de repercussão, de impacto na vida das pessoas, o que está gerando muito debate, a gente traz 3 olhares diferentes para que o espectador tenha mais instrumentos para formar as suas opiniões. E quando a gente lida, muitas vezes, com conteúdos mais extremos, mais radicalizados, mais radicais, eu acho que o caminho também é esse, também passa por você jogar luz sobre escuridões, com ciência, com embasamento, com repertório, com pessoas que de fato já têm uma visão sedimentada e chancelada pelo próprio processo histórico. Você trazer também afetividade, sentir. É um mecanismo muito poderoso para lidar com o ódio. E aquela máxima da Bell Hooks, contra o ódio, o amor. Acho que a grande revolução se dá através do amor. Eu acho que eu pratico o amor todos os dias. Se eu não estou praticando, eu estou tentando. Seja na forma de entender o que é importante, como dar essas notícias, que perspectivas trazer, e trazendo sempre o humano, as pessoas, as gentes, e repertórios que de fato possam contribuir para uma ampliação da visão que a gente tem sobre determinado assunto. Eu acho que isso é muito importante sobre como a gente pode combater o ódio, levando informação. O ódio é a escuridão, a gente leva a luz com afetividade, com verdade, com cuidado. Que lindo, Aline. Obrigada, viu, por essa fala que transborda amor. E já que a Aline invocou a intelectual Bell Hooks, que revolucionou o feminismo com seu pensamento crítico antirracista em busca da transformação social, usando sempre o amor como força política, eu aproveito o gancho para finalizar o episódio relembrando outra voz importantíssima dessa causa. A escritora, poeta e ativista dos direitos civis, Audre Lorde. Em 1981, Audre fez um discurso na Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, intitulado Os Usos da Raiva. Mais tarde, esse texto seria eternizado com traduções em diversas línguas, tamanha sua potência. E seu legado cabe bem aqui, nos ensinando outras formas de usar essa emoção e, sobretudo, ressignificá-la, numa espécie de guia sobre como a raiva pode ser usada estrategicamente para a transformação social e a justiça. Não confunda a raiva com ódio, Audre ensina. A raiva nasce da dor e das injustiças vividas. Já o ódio é um desejo de aniquilar o outro. A raiva, expressa e transformada em ação a serviço do nosso futuro, é um ato libertador. Não é a raiva que nos destruirá, mas a nossa recusa em permanecer imóveis diante dela.
E com esse barulho todo, eu me despeço de vocês. Vamos ouvir mais o que incomoda e focar esses sentidos para que façam sentido. Ou seja, se transformem em amor. Até o próximo episódio. Tchau! O Sem Vergonha é um podcast dividido em curtas temporadas e em cada uma delas a gente vai tratar de um tema contemporâneo diferente. Dessa vez a gente vai falar sobre o sentir e a nossa busca por sentido nessa vida. Te espero no próximo episódio, Sem Vergonha. Ficha técnica. Criação, Fernanda Lima. Roteiro, Fernanda Lima e Luísa Caram. Coordenação de roteiro, Bruna Bopp. Coordenação geral, Mel Mesquita. Assistência, Meire Beck. Produção, Bruno Porto e Raquel Alves. Música original, Lena Barrulli. Edição e sonorização, Igor Amorim.